Artigo, aula de número 2. Aula de número 2 e última aula. Como eu falei na aula anterior, este curso tem só 2 aulas. A primeira, que foi na aula passada, e esta que é a nossa aula de número 2. Pessoal, o artigo e outras classes de palavras. Acho importantíssimo fazer esta aula, porque se o aluno assistiu só a aula anterior e foi num concurso resolver a questão, né, ele vai achar que tudo é artigo. Sim, o aluno assistiu somente a aula anterior, a aula 1, né, de artigo, e foi para a prova. E aí lá ele errou a questão porque ele chutou lá achando que era artigo, né, e não era, tá? O a e o o na língua portuguesa, tá? Eles podem pertencer a outras classes de palavras. O o, por exemplo, ele pode ser artigo ou pronome. O a pode ser artigo, preposição ou pronome. Vejam bem. O pode ser artigo, numeral ou pronome. Esta aula, no entanto, não é para que vocês peguem bem a diferença entre uma coisa e outra aqui. Eu só quero que vocês saibam que isso existe, tá? Que o a pode ser isso aqui, o o pode ser aquilo ali, o pode ser isso e aquilo, para que vocês não tenham problemas futuros. Percebam que nós ainda estamos na nossa segunda classe de palavras, no artigo. Nós chegaremos ainda no pronome, chegaremos ainda na preposição, e aí quando chegarmos lá, com certeza, a preposição acho que é sétima, oitava classe de palavras, não me lembro, tá? Mas quando chegarmos lá, sempre que eu for passando pelo pronome, por exemplo, pelo numeral eu vou confrontando, depois pelo pronome eu vou confrontando, depois pela preposição, que é a última, aí lá sim, se preocupem se vocês não tiverem pegado a diferença entre uma coisa e outra, tá? Então esse quadro é importante vocês lerem. O artigo e outras classes de palavras. O o pode ser artigo ou pronome, o a pode ser artigo, preposição ou pronome, o pode ser artigo, numeral ou pronome. Agora a gente vai ver como que funciona isso. A definição de artigo está no quadro. Nós vimos na aula passada que a definição é esta: artigo é a palavra, opa, tá separado, tem que separar ali. Artigo é a palavra, vamos separar. Não dá para deixar junto, né? Ó, artigo é a palavra que vem antes do substantivo e indica que ele, o substantivo, está sendo empregado de forma definida ou indefinida. A gente precisa disso aqui. Por quê? Porque se vocês encontrarem por aí um a, um o, né, com essa função aqui, né, palavra que está ali definindo ou indefinindo o substantivo, já tem tudo para ser artigo. Porém, não é só isso, né, pessoal? A gente vai utilizar aqui 3 critérios. O primeiro é esse aqui, ó. O artigo vem sempre antes do substantivo. Falei na aula passada, o artigo sempre virá antes do substantivo. O segundo critério é esse: o artigo define ou indefine o substantivo. E o terceiro é esse aqui: o artigo concorda com o substantivo. Sim, a gente viu que concorda em número e gênero, que são as flexões do artigo, tá? Então o artigo concorda com o substantivo sempre, tá, pessoal? E aí eu tenho as orações aqui embaixo. Ó, o coordenador saiu às pressas, não conheço esse rapaz, quem o convidou, tá? E eu vou utilizar esses critérios aqui. Por hora eu quero que vocês façam isso, tá? Para que vocês vejam o que é artigo e o que não é. Eu tenho um o aqui e um o ali. Ah, é artigo? É pronome? O que é esse o, tá? Vamos utilizar o critério. O coordenador saiu. Aliás, os critérios, né? O coordenador saiu às pressas. O artigo vem sempre antes do substantivo. Tá antes de um substantivo. Olha que legal. Tem tudo para ser artigo. Aqui tá antes de um substantivo? Não, aqui eu tenho um verbo. Opa, acende-se um sinal de alerta. O artigo define ou indefine o substantivo? Tá definindo ou indefinindo? Tá definindo o coordenador, né, pessoal? Aqui tá definindo ou indefinindo o substantivo, nem é substantivo que tem depois. Acende-se o sinal de alerta. O artigo concorda com o substantivo. Esse critério aqui que vai matar a charada. Porque se eu colocar um a na frente da palavra coordenador, eu sou obrigado a trocar coordenador por coordenadora. A coordenadora. Porque o artigo ele concorda em gênero com o substantivo. E se colocasse plural, ficaria coordenadores, ficaria os coordenadores. Se colocasse coordenadoras, ficaria as coordenadoras. Vejam que eu tenho aqui com certeza um artigo. E aqui embaixo eu tenho um pronome, pessoal. A função do pronome é retomar o substantivo. Quem convidou? O rapaz, que é ali. Ele retoma, ó, não conheço
esse rapaz. Quem o convidou? Quem convidou? Ele. Quem convidou? O rapaz, tá? Esse o tá retomando a palavra rapaz, o substantivo rapaz. E está antes de um verbo. Se está antes de um verbo, não pode ser um substantivo, um artigo, porque está antes de um verbo. Lá está antes do substantivo, aí sim. Então eu tenho aqui um artigo e aqui eu tenho um pronome, tá, pessoal? Porque a função do pronome é retomar ou substituir o substantivo, tá? Não ficou difícil, né? Agora eu tenho aqui o a, né? Os as. Não, tem um a aqui, tem um a aqui e tem um a aqui. Vamos utilizar os critérios. O artigo vem sempre antes de um substantivo, tá? Antes de um substantivo. Tá antes do substantivo? Não, tem um verbo aqui. Tá antes do substantivo? Não, tem um verbo ali, tá? O artigo define ou indefine o substantivo. Tá definindo professora? Tá, a professora, não é uma professora, né? E o artigo concorda com o substantivo, com certeza, ó. Se eu trocar para professor, colocar professoras, vai ficar as professoras. Ou seja, eu tenho com certeza um artigo aqui. Agora aqui, na segunda estrutura, saiu a cantar como um pássaro, eu tenho a palavrinha a ligando duas palavras, né? Então, é uma preposição. De qualquer maneira, ai professor, que difícil que é. Não, isso aqui é um substantivo? Não, então não pode ser artigo. Tá? A gente está na aula de artigo, eu quero que você saiba o que é um artigo e perceba, não, isso aqui não pode ser um artigo. Né? Se você disser que isso aqui é um artigo, a essa altura do campeonato, aí sim, tudo estará perdido. É a mesma coisa aqui. Ó, a minha caneta sumiu, você viu a caneta, esse a retoma caneta. Então eu tenho aqui um pronome, tá pessoal? São 3 as, mas 3 as diferentes. Artigo, preposição e pronome, tá pessoal? Vamos lá para mais orações agora com um, tá? O um, os alunos confundem bastante, tá? O um pode ser artigo, numeral ou pronome, tá, pessoal? Vamos utilizar os critérios. Um carro. O artigo vem antes do substantivo, tá antes do substantivo. Tá antes do substantivo? Nem tem, aí tem uma vírgula depois ali. Opa, silêncio o sinal de alerta aqui. Aqui, né, tem tudo para ser artigo. O artigo define ou indefine o substantivo. Um carro, era um carro qualquer. O artigo concorda com o substantivo. Se eu colocasse aqui, ó, trabalhei muito e comprei uma camiseta, né? Ele vai concordar, tá? Em gênero, né? Era meu sonho. Agora aqui embaixo, pessoal, compramos apenas um dos 4 carros à venda. E aqui eu acho que fica fácil de certa forma, pessoal. Vocês entenderem quando é artigo e quando é numeral. As pessoas têm dificuldade, mas não tem que ser muito difícil. A banca vai colocar uma frase em que vocês vão conseguir confrontar e perceber essa diferença. Porque tem uma questão semântica aqui. Se eu colocasse aqui, ó, trabalhei muito e comprei um carro. Era meu sonho. Mas se eu colocasse aqui no lugar de era meu sonho, mas eu queria 2... esse 1 automaticamente se transforma num numeral. Eu tenho ali, ó, o a como artigo, mas também pode ser numeral. Depende da questão, depende de como está na oração. No caso aqui, como artigo, o meu irmão me conhece, né? Por exemplo, eu digo para ele, mano, comprei o carro. Ele já sabia que carro que era. O carro, né? Tá definido. Agora, se eu falar para ele, mano, comprei um carro, ele vai me perguntar assim, ah, que carro, mano? É isso que ele vai me dizer. Então, um como artigo, e se tivesse escrito aqui, mas eu queria 2, aí esse 1 automaticamente se transformaria num numeral, porque está entre o 1 e o 2, jogando com os numerais. Agora, aqui embaixo, pessoal, compramos apenas um dos 4 carros à venda, a gente já viu que é um numeral, tá? Ó, não tem substantivo depois, não define ou indefine o substantivo. E ele também opõe-se ao numeral 4 que está aqui, né? O número 4. E marca a quantidade, que é a característica do numeral. Então eu tenho 2 uns aqui. Um como artigo, que também pode ser numeral, e um como numeral, somente numeral, tá? Não pode ser artigo. Não é muito difícil, né, pessoal? É fácil, tá? Eu vou pedir para que quem gosta das minhas aulas, do meu curso, que se inscreva no canal, que curta, compartilhe, siga nas redes sociais, são formas que vocês têm de ajudar o canal. Você pode se tornar membro do canal também e caso queira ajudar financeiramente através do Pix, o Pix aparece aqui na tela. Bons estudos!